Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos no limite, no ponto crítico para um movimento explosivo no Bitcoin e nas altcoins. E eu quero te mostrar de forma bem objetiva o que a gente pode acabar vivenciando nos próximos dias, para que você possa se preparar para tudo. Eu vou te mostrar tudo, é claro, e é por isso que eu convido você a ficar até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Já separei vários ativos para a gente analisar hoje, mas deixe os comentários abertos para você. Vamos começar com o nosso amado Bitcoin, que é o manda-chuva, o rei, o chefe do pedaço. Bitcoin bateu hoje 108.400 dólares e nesse momento está flertando com 107 mil dólares. Quem diria que a gente falaria isso? Quem lembra aí de agosto que a gente bateu lá embaixo? A gente perdeu os 50 mil dólares. Quem aproveitou? Tá sorrindo à toa e é claro que a gente aproveitou. Mas quem se lembra? Quem estava aqui comigo quando a gente aproveitou para ir às compras? Quando a gente viu o Bitcoin abaixo de 50, tinha muita gente falando de 20. Oh, meu Deus. Cadê a galera dos 20 mil dólares? Tá junto com a galera dos 12? Bom, a gente está aqui em 107 mil dólares, flertando com 107 mil dólares. Diante de uma semana que pode ser, sim, uma semana muito crítica, uma vez que a gente está vendo rompimentos e uma aceleração. O volume comprador está acelerando também, o que pode nos levar a faixas de preço bem mais elevadas. Só que a gente tem algo mega importante amanhã. Então a gente está de olho e visando alvos mais elevados, com toda certeza. No entanto, a gente tem que ter extrema cautela. Então eu já falo para todo mundo que está ultra alavancado, que está com zero caixa, está permabull, está olhando para comprar um carro importado, respira e volta para cá. A gente está num limite explosivo sim, mas a gente não pode olhar só para cima. A gente também tem que olhar para os riscos eventuais de correção. A gente viu isso na semana passada. Quem não se preparou foi liquidado. 500 mil pessoas foram liquidadas. Então, se você perdeu dinheiro na última semana, ao invés de você comprar, você vendeu ou você foi liquidado, se você está aqui de volta, e isso é um pouco difícil, saiba que o mercado ele prega peças. Ainda mais em dia de Non-Farm Payroll, não é Non-Farm Payroll, tá viajando, Non-Farm Payroll é outra coisa, é o FOMC. Amanhã a gente tem a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. Expectativa é que essa taxa de juros caia. Mas não é isso que é extremamente importante não. É a coletiva de imprensa com o Jerome Powell, que é o chefão do Banco Central norte-americano. É nisso que o mercado vai ficar de olho. E espere volatilidade extrema sim amanhã, porque é o que a gente vai presenciar. Muita volatilidade. Então, só uma dica, não fica tentando acertar o que o mercado vai fazer, não vai fazer 1 milhão de trades, não opere notícia. A não ser que você seja um profissional. Se você for um profissional, está me assistindo por quê? Se você não é um profissional, escuta aqui quem já está há 1000 anos. Eu tinha cabelo na época que eu comecei. Então, eu já mostro aqui a minha experiência. Galera, 16 anos de mercado. O que eu perdi operando notícia, eu nem gosto de lembrar. Mas eu tô aqui para te alertar. Não opere notícia. Não entra com trade alavancado, não vai apostar numa alta ou numa baixa. Qual é o cenário que você tem que estar preparado? Para valorizações e desvalorizações. Pô, Luan, é difícil, né? Aí você vai me falar que vai subir, que vai cair? Exato. Porque é assim que o mercado funciona. A gente não tem uma bola de cristal e a gente não pode tentar adivinhar o que o mercado vai fazer, principalmente amanhã. O que a gente tem que estar pronto? O que a gente tem que fazer? Reagir. É simples. A gente olha para o nosso investimento e a gente tem que olhar também para o nosso caixa. Eu não tenho caixa. Você
pode considerar construir um caixa, realizar parciais, ou você pode pelo menos estar consciente de que o mercado poderia fazer este movimento tranquilamente. Que movimento? Este movimento aqui. Poderia fazer isso? Poderia. Para aí sim subir? Poderia. Poderia fazer isto aqui e começar uma correção mais forte? Poderia. E pode. Por quê? Porque o mercado é soberano e a gente ainda não teve uma correção para formar a base de preço. Eu sei que é pouco popular falar de correção quando a gente está vendo o Bitcoin a 107 mil dólares, mas a verdade é que você tem que estar pronto. Então, qual que é a minha dica? Isso eu posso te dar de dica. Esteja pronto para o improvável, para o impensado. Por isso, mantenha sempre o equilíbrio entre exposição e caixa. Poxa, mas você não está falando de limite explosivo? Sim. A gente tem que fechar a semana acima dessas máximas aqui, 105.300. Quanto mais alto a gente fechar, melhor, porque isso aumenta e muito o cenário de rally de Natal, que é aquele movimento agressivo de alta na semana do Natal e Ano Novo. A gente tem isso historicamente e pode acabar presenciando. Então, a gente tem que estar pronto para uma valorização, obviamente, por isso exposição, mas é vital que você tenha caixa. Então, mantenha um caixa, por menor que seja. Por quê? Porque se a gente tiver qualquer movimento de queda rápida, você vai aproveitar. Foi o que eu fiz na semana passada e olha que eu falei bastante sobre isso. Então, é vital, mais uma vez, eu repito, que você tenha esse equilíbrio e esteja pronto para uma alta, sorrisão no rosto, subindo, que maravilha, e para uma baixa, porque ela pode vir a acontecer, inclusive em dias de notícia, em eventos críticos, como a coletiva de imprensa com Jerome Powell, a última reunião antes de Trump assumir. Isso é relevante. Então o mercado poderia fazer isso para depois fazer isso? Poderia. Então, de antemão, já lhe preparo. Esteja pronto para um cenário como esse e olhe para as retrações de Fibonacci. Eu vejo esta faixa levemente abaixo dos 90 mil dólares como uma faixa bem crítica, que em um cenário de captura de liquidez, de movimentação falsa, a famosa armadilha das baleias, poderia ser alcançada, certo? Então, estou lhe falando que eu estou pronto para uma valorização que nos leve a 128 mil dólares, 129, 130 mil dólares, pois esse é o nosso alvo intermediário, já que a gente tem o P-Cycle Top indicando isso. E eu mostrei detalhadamente isso ontem, mas eu também estou pronto para os 90. Fique pronto. E, sério, não tem torcida aqui, tem reação. Ontem mesmo eu apresentei um plano para os integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, falando sobre isso. Se o mercado corrigir, eu vou às compras desses ativos aqui. Eu vou fazer isso aqui, por conta disto aqui. Mas o meu foco está lá no longo prazo. O pior que poderia acontecer é você estar ultra bullish, cego, sem olhar para o lado. E o mercado fazer um movimento como esse, te liquidar, acabar com seus sonhos, ou até começar a corrigir e você acreditar em narrativa de urso escondido na caverna, que hoje está escondido na caverna, mas pode reaparecer, e vender. Muita gente vai fazer isso e eu espero que não seja você. Se em algum momento a gente tiver uma correção, saiba que muita gente vai vender barato para eu comprar. Luan, mas isso vai acontecer até quando? Até não acontecer mais, até a gente atingir o topo. Então espere volatilidade e armadilhas. Mas uma probabilidade é sim de que a gente veja muita volatilidade e dia cheio de armadilhas amanhã. Cara, eu não sei o que fazer, eu preciso me preparar. O que eu faço? Não faz nada. Não, eu preciso comprar. Eu tô louco. Será que vai cair para eu comprar? Você não precisa fazer nada no dia. Por quê? Porque, historicamente, fazer algo no dia de um evento crítico é o pior que você pode fazer. Porque você acaba apostando, entre aspas, em
uma decisão em uma alta ou baixa, você está apostando na notícia. E isso raramente dá certo, certo? Só que não entenda, eu não estou bearish, eu não enxergo quedas, oh meu Deus, fim do bull market, nem nada do gênero. Eu ainda venho falando, a gente está no começo do movimento de out-season. E eu estou de olho, muito de olho, neste gráfico aqui. Por quê? Enquanto a gente está vendo a dominância acumular do mesmo jeito que a gente viu no passado, do mesmo jeito, mesma coisa. Mercado se repete? Não, mas rima. E que rima absurda a gente teve. Queda, acumula. Queda, acumula. A partir do momento que a gente tiver a perda dos fundos, que é caracterizado com um pivô de baixa, a gente vai ver isso aqui, exatamente o que aconteceu aqui. Fui bem claro sobre isso ontem. E hoje eu quero falar também sobre este cara, Total 3, é o índice que mostra o market cap de fato das altcoins. Pega o market cap total, exclui o Bitcoin, exclui o Ethereum. E olha só, a gente teve uma valorização bacana e atingiu um topo, só que do ponto de vista do corpo da vela, a gente passou, rejeitou, fechou a semana passada acima desta linha e esta semana a gente está em uma acumulação, o que abre espaço para que sim, a gente veja, possa haver quedas, mas que a gente tenha este cenário de continuidade de alta. Esta é a maior probabilidade, porque a gente está numa acumulação acima do topo anterior, e eu falo corpo da vela. Foi exatamente o que a gente viu aqui, ó. Eu vou traçar uma linha aqui para você verificar. Olha só, a gente teve aqui uma acumulação e fica bem claro, é bem legal, no mensal. Eu acho que eu preciso até de um outro gráfico, tá aqui. Eu mostrei muito isso daqui. E a gente teve o quê? Uma acumulação acima do corpo da vela mensal. Aqui a gente olha para o semanal, mas este cenário foi muito bacana. A gente viu um rompimento, teste, reteste, teste, reteste, teste, reteste, rejeições e aí aceleração. É óbvio que a gente não vai passar 8 meses lateralizando e acumulando em topo nas altcoins. Mas eu quero que você lembre deste cenário, porque este é um cenário que a gente pode ver, sim, pode ser uma semana, 2, 3 semanas, mas que acaba nos levando a uma aceleração. Então, atenção máxima, a faixa de $1 trilhão. Olha, falar 1 trilhão é tão bonito. $1 trilhão no market cap das altcoins. Esta é uma faixa crítica, a gente pode até perder, mas enquanto a gente tiver esta acumulação de topo, o cenário é extremamente bullish. Então a gente está num limite, sim, explosivo. Vamos ficar atento ao dia de amanhã? Vamos. Só que o dia de amanhã pode abrir oportunidades. Porque no macro, como eu estou lhe mostrando, no macro tudo segue lindo. Olha esse macro aqui. Sabe o que isso daqui é? Isso aqui é uma xícara. Quer ver? Eu vou te mostrar. Isso aqui é uma xícara. Tá? A gente tem aqui, tem esta faixa aqui, que a gente já rompeu, tá? E aqui a gente tem, poderia até puxar para este ponto, mas a gente tem aqui a alça da xícara nesta faixa de acumulação e alvos bem superiores. Então, a gente está vendo um cenário muito, muito, muito crítico para o bem. Limite para o bem. E, mais uma vez, olhando para cima, de olho nas correções, como oportunidade. Porque o macro segue ultra bullish, ainda mais falando desta acumulação que a gente está vendo na dominância. Então, para mim, e eu posso falar por mim, Luan, eu tô com um sorrisão no rosto, tô com exposição, tô com caixa. Se amanhã a gente tiver quedas, eu vou comprar, estou lhe informando, eu vou comprar altcoins específicas, alfas, midcaps e gemas. E se a gente explodir?
Maravilha, lindo! Comprei uma gema ontem, comprei uma gema hoje, ontem uma gema de Depin. Hoje, gema de gaming. Ninguém nem fala de game. Game tá ali incubado, esquecido, prontinho para explodir. Narrativa fácil. Isso atrai o varejo. A partir do momento que o varejo começar a voltar com acelerações das altcoins, aí você vai ver o que o setor de game vai fazer. O que você acha? Você acha que o setor de game tem potencial? Mais potencial que inteligência artificial? Menos? Deixa aí nos comentários. É importante que você esteja preparado. E eu falo sobre isso sempre. Por quê? Porque estar preparado te leva a uma tranquilidade. Eu quero que você pense. Amanhã vai ser 4h30 da tarde, horário de Brasília, a coletiva de imprensa com Jerome Powell. Você vai estar no trabalho, imagino eu, porque você trabalha. Você não é um profissional do mercado financeiro. Então você vai estar no seu trabalho. Se você não estiver no home office, você vai estar no seu trabalho. Como é que você faz para sair do teu trabalho, dirigindo, ou pegando alguma condução, ou o que quer que seja, e consegue prestar atenção no mercado, aquela volatilidade extrema, sem um plano? Como é que você faz? Eu quero entender. Como é que você faz ainda para lucrar? Que isso é importante, muito importante. Tão importante que eu fico em dúvida. Estar preparado é o que coloca as pessoas que trabalham com uma base muito sólida. E é isso que eu entrego no grupo Premium, grupo do desafio. Preparação, planejamento, estrutura, metodologia. Além de você ter acesso a tudo que eu faço, todas as minhas operações, meus investimentos, você tem acesso a todos os planos, cada passo que eu dei, eu estou dando e que eu vou dar. Você tem acesso a todos esses passos, todos os métodos, estratégias, tudo com base gráfica, histórica. Você tem acesso a diversas aulas para te dar base, suporte 1-1 comigo e muito mais. Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, 2 grupos fechados do Telegram, que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. E a gente ainda conta com um desconto em parceria com a corretora BitGet. Você quer saber mais? Você quer mais informações? Quer adquirir? Basta você clicar aqui no link da descrição. Você vai entrar no nosso grupo do Telegram. É o nosso grupo do Telegram geral. A gente tem muita informação. Você vai lá na última mensagem desse grupo. Vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto. E a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, agradeço de antemão se você chegou até aqui. Vamos falar de alguns gráficos. E eu quero que você entenda. Estou analisando ativos que você pediu. E eu sempre vou analisar ativos que você pedir. Combinado? E aqui a gente tem vários ativos que estão listados. Muitos ativos não estão interessantes. Por quê? Olha isso aqui. A gente teve uma mega aceleração, 400%, sei lá, subiu quase 500%. Adianta você realmente comprar? Eu imagino que quem está pedindo este ativo é quem já comprou. Então, seguinte, para quem já comprou, a gente está numa retração muito branda. Seria plausível a gente buscar esta área levemente abaixo? Com certeza. Por quê? Porque é plausível. Se isso vai acontecer ou não, vai depender do Bitcoin. Mas a teoria é que a gente teve uma fortíssima aceleração e a gente pode buscar a área de retração de Fibonacci. 0,30 cents. A gente está falando de uma queda de quase 30% do ponto atual. Ah, Luan, mas isso não vai acontecer. Será? O que aconteceu na semana passada? Você estava pronto? Pois bem, eu estava e muita gente que estava aqui estava pronto. Sou o tio chato, sem repetitivo e vou encher o seu saco para você estar pronto para os cenários, porque a gente não olha só para cima, a gente também tem que olhar para baixo. E aqui, o que a gente vê? Áreas de Fibonacci. Ah, eu estou aqui em 38,2, vou comprar agora? Eu acho perigoso, porque a gente não tem um gatilho gráfico claro, tá? Então o que a gente tem que ficar atento aqui? Talvez para um DCA ou para uma movimentação pós coletiva de imprensa com Jerome Powell. O mesmo vale para
KSM, mesma coisa, tá? Mesma coisa, a gente está numa faixa que para DCA faz sentido, mas para gatilho gráfico eu aguardaria um movimento mais expressivo. MKR não, tá? Eu vou colocar aqui em cima quais são os ativos que tiveram esse mesmo movimento, para a gente não... DOT, tá? Então me pediram DOT, idem. DOT está inclusive mais forte do que Algo e KSM. True, deixa eu ver, True não, AGLD não, ICP, idem. A gente teve uma forte valorização em ICP, está numa faixa muito branda, não vejo neste momento gatilho para uma posição. DCA, aí tudo bem, a gente está em faixas de Fibonacci. Tá? IOTA, deixa eu ver, mesma coisa. Tá? Então, eu estou te trazendo isso para que você esteja consciente. Amanhã a gente não vai falar desse tipo de projeto, a gente vai falar de projetos que estão em fases anteriores à explosão. Aqui a gente tem IOTA, já está na faixa de 50%. Fica bem interessante para quem quer se expor em um DCA, pode ficar interessante. Faixas mais interessantes estão a partir de 0,30 cents. E por fim a gente tem MKR, que a gente vai analisar agora. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 ativos que não explodiram, certo? Porque os outros explodiram, estão em faixas interessantes do ponto de vista do DCA. O que é esse DCA que você está falando? Dollar Costing Average. Compras escalonadas seguindo aí uma movimentação repetitiva de compra em um prazo determinado, no entanto, sem olhar preço. Vamos começar com LPT? Não gosto nem um pouco. Caramba, Luan, bom projeto bom, show e tal, tá bom. Só que ele tem uma mega resistência aqui, não adianta. A resistência tá aqui, vou fazer o quê? Não tenho o que fazer, gente. Aqui é o pior momento de compra. Ele teve uma forte correção, começa a ficar interessante. Então a gente puxa Fibonacci, tá? Voltou 618, começa a ficar interessante. Se eu gostasse muito desse projeto, eu avaliaria a compra? Até avaliaria, tá? Via DCA. Eu não faria uma compra pesada antes da coletiva de imprensa. Eu iria escalar compras, possivelmente até essas áreas aqui, ó. 12 dólares. Eu escalaria compras, tá? Isso poderia ser um movimento da minha parte, se eu estivesse me movimentando. Ah, eu quero ser mais conservador e não quero correr riscos. Rompimento, teste. Então tem que romper 22 dólares, voltar a testar para você ter um cenário aí bullish novamente. TrueFi, enfim, começa a corrigir. Quer ser mais conservador? É isso aqui, ó. Essa seta em preto. Agora, você quer compras? A gente tem deste fundo, não tem o que fazer, até este topo. A gente tem uma área aqui que pode fazer sentido. Tá? 38,2 já começa o DCA, 50%, 618. Então aqui poderia ainda ser uma faixa de buy zone para quem quer TrueFi. A GLD não gosto também, por quê? Isso aqui, ó. Isso aqui é horrível, gente. Isso aqui é horrível. Por quê? Porque a gente teve uma valorização e olha isso daqui. Sabe o que isso daqui quer dizer? Ó, acelerou, foi lá em cima e houve uma realização gigantesca. Isso aqui é horrível. Isso aqui não demonstra força. Então a GLD, cara, tem que ficar aqui em cima. Eu não compraria nessa retração não, tá? Depois deste movimento aqui, ó, eu só compraria se ele ficasse acima uma semana, 2 semanas, aí formasse um fundo ascendente claro, aí tudo bem, aí eu compraria. Porque isso aqui, com provavelmente um volume gigantesco, olha isso, esquece, amigo. Isso aqui não é compra mais nem aqui, nem em lugar nenhum. Somente acima desta faixa. Eu vou traçar aqui, ó, acima desta faixa. Até mais claro. Acima de 1,85, ficar lá acima de 2 dólares fica bom. Aí abre espaço. Tá vendo o cuidado que você tem que ter? E aqui, faixa de retração, maravilha, ou explosão. Neste caso, a gente teve uma aceleração forte em MKR e começa a ficar interessante.
Para quem quer fazer uma compra com base de gatilho gráfico, ainda não é o momento. Ficaria bem satisfeito se eu tivesse buscando este ativo para comprar, ficaria satisfeito abaixo de 1,55. Bateu 1,55 começa a ficar mega interessante se eu tivesse de olho no price action. Agora, o DCA começa aí em 1,88, podendo escalar compras. Certo? Então, o que você tem que ficar de olho? Nestas posições, sendo que tem muito ativo mais interessante. O melhor desses que foram é ICP disparado, mas ficar também de olho e ter cuidado para esse tipo de movimento aqui. Isso aqui, meu amigo, isso aqui é um risco absurdo. Então toma cuidado, tá bom? Escolhe com carinho, estuda antes do projeto e fica atento ao nosso grupo do Telegram, que eu vou trazer muitas informações, principalmente hoje e amanhã. E vamos ficar atento com o pezinho no chão, porque isso é extremamente importante. Lembre-se sempre, eu não indico absolutamente nenhuma compra ou venda nestes vídeos. Este vídeo é apenas educacional. Eu vou apresentar o que eu faço, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo e vou trazer alertas com base no gráfico. É importante que você faça a sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Agora, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros. Espera, trades não. Vão apagar. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos. Agora sim, semana de investimentos com muito lucro no bolso.